A aula de hoje ela vai ser continuação da aula anterior e a gente vai abordar primeiramente dois problemas não, abordar do ponto de vista físico, dois amplificadores que acontecem no nosso ouvido. O primeiro é aquele canal ressonante, que eu falei que aquele canal ele gera uma certa ressonância no canal auditivo, e isso faz com que amplifica um pouco o seu sinal em algumas frequências. Depois disso, você tem ainda o tímpano, que tem três ossículos lá, que tem um efeito alavanca, que você amplifica o sinal. A força que bate, a pressão que bate naquela membrana, é transferida para uma outra janela oval, com um outro valor de pressão. Uma pressão diferente, você gera uma onda mecânica lá dentro mais potente. E aí você consegue aumentar a sensibilidade, ou seja, não é sensibilidade, consegue aumentar a intensidade dessa onda sonora no ouvido, tá bom? Então, inicialmente, vale lembrar que essa compressão e essa rarefação do ar, quando tem a propagação de uma onda, ela tem esse perfil que eu já mostrei, quando se propaga no espaço livre, e quando você passa ela por uma cavidade, e a nossa cavidade aqui vai ser um tubo, como está aqui, o que vai acontecer? Pessoal, só um pouquinho de silêncio para aumentar a voz, para não precisar aumentar a voz. Onde você tem uma pressão alta, né, um valor de pressão alto aqui, você tem uma compressão daquele, ou seja, um maior deslocamento ali, uma maior densidade e depois correspondente uma maior pressão daquela onda. Isso no espaço, tá? Essa função também varia no tempo, que não está sendo representada aqui. Quando você tem uma cavidade, pense numa cavidade como essa, ou seja, de um lado fechado e outro lado aberto, você pode incidir uma onda mecânica aqui, um som. Isso faz com que lá dentro o deslocamento do ar ele aconteça em alguns locais específicos quando isso entra em ressonância. Ou seja, e os locais que pode acontecer é o seguinte: se você tem um deslocamento dessas moléculas do ar maior nesse ponto aqui, onde você tem uma amplitude, né, maior desse deslocamento, e essa amplitude está sendo representada por essa figura aqui, ó. Por exemplo, essa primeira aqui. Então aquela linha, veja que você tem uma linha aqui, ó. Isso representa a amplitude de oscilação, tá, das moléculas de ar dentro desse tubo. E essa oscilação é como? Não é de cima para baixo, tá? Como uma perturbação eletromagnética de uma onda. É nesse sentido, ou seja, para lá e para cá, tá? E esse valor ele é alto aqui, intermediário no meio e zero nesse ponto aqui, onde você tem uma cavidade fechada. Isso pode acontecer, então, dessa forma, um valor alto aqui e um valor cada vez menor até aqui, tá bom? Um análogo é se você pensar numa corda vibrante. Você pode fazer a mesma coisa. Você faz uma corda fixa num ponto e do outro lado você perturba ela, você bate ela, né? Quando acontece um processo de ressonância, você pode ter algo similar, tá? Como esse desenho. Que condição é essa aqui? Lembra que se um comprimento de onda ele é representado dessa perturbação como um valor zero, valor máximo, como assim? Vamos considerar aqui em x. Nessa hora é bom comparar com uma corda vibrante, né? Então, se você tiver uma corda ali produzindo uma vibração com um motor ou com a sua mão, essa corda ela vai se deslocar para lá e para cá nesse ponto e nesse ponto aqui. E quando ela entra em ressonância, você tem esse
você tem esse deslocamento nesses antinós aqui, né? E na região do nó, você tem, ou seja, um deslocamento mínimo. Eu não vou dizer que é zero, mas, ou seja, esse ponto aqui, ele é mínimo de deslocamento. Esse ponto e as extremidades, obviamente, porque elas seriam também supostamente fixas. Quando isso acontece, você tem o quê? Uma ressonância. E essa ressonância acontece para que valores de frequência? Somente para a frequência que tem este comprimento de onda, do tamanho da sua corda vibrante, ou se for uma caixa ressonante também. Só que não acontece necessariamente somente neste valor. Pode ser um lambda inteiro. A nossa corda, é mais difícil de visualizar agora na corda, mas você pode passar agora para o nosso tubo ressonante. Ele também acontece se você excitar de uma certa maneira essa corda ou esse tubo, ele esteja restrito a essa parte aqui. Que agora você pode fazer um análogo com o tubo. Tá? O que é essa parte extrema aqui? Está escrito aqui já. É uma parte aberta e aqui a parte fechada. Tá? Então, a outra condição em que você pode ter ressonância é quando o seu tamanho da sua caixa acústica ela é não só lambda, mas quanto aqui? 1/4 de lambda. Ou, vamos colocar agora aqui um mesmo tubo. Qual que seria a segunda condição? Não meio lambda, né? Porque se for meio lambda, se você olhar agora para uma cavidade meio lambda, você pode até produzir uma ressonância, mas você tem que ter as duas faces fechadas. Porque nesse desenho aqui da nossa corda aqui vibrando, você tem os dois nós ali. Quando você tem uma cavidade como essa aqui, fechada de um lado e aberta do outro, você teria que ter 3/4. Algo como isso. Tá? Três lambdas sobre 4. E aqui em cima é lambda sobre 4. Qual que é a outra condição? Uma condição ligeiramente 1/4 a mais do que esse lambda inteiro que a gente desenhou aqui na corda. Seria 5/4, então tem que separar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem aqui 4/4 de lambda mais 1/4, 5 lambdas sobre 4. E agora a pergunta é, nós temos 3 casos aqui, né? Eu tenho um tubo, seja uma flauta, um canal auditivo, qualquer caixa ressonante, e você está produzindo aqui ressonância para diferentes comprimentos de onda. Então você pode jogar um espectro, uma fala, né? Ou seja, uma fonte que emite várias frequências, e que valores você vai gerar ressonância aqui? Somente para essas frequências que têm esses comprimentos de onda. Tá? E como é que se calcula a frequência desses 3 comprimentos de onda? Na situação que eu vou chamar de A, B e C.
Para o caso A, que é lá em cima, vou colocar aqui, ó. Para o caso A, eu tenho o tamanho do meu tubo, que eu vou chamar de L, ele é lambda sobre 4. Então, LA aqui. Para o caso B, ele é 3 lambdas sobre 4. E para o caso C, 5 lambdas sobre 4. Tá? Qual que é a frequência que vai vibrar? É só você lembrar que a sua velocidade é lambda, com 1.000.000 vezes a frequência, e aqui você pode tirar o lambda, ou seja, o valor de lambda, das frequências que é ressonante, é esse aqui, lambda A igual a 4L. Quando você tem o caso aqui em cima, né, lambda sobre 4. E no caso B, lambda B, ele é 4 lambda sobre 3. E o lambda C é 4 lambdas sobre 5. Então, esses são os 3 valores de comprimento de onda. Oba! (4L), né? 4L sobre 3 e 4L sobre 5. Quando você tem um valor da velocidade de em torno do som no ar, 340 metros por segundo, eu consigo calcular a frequência A, a frequência B e a frequência C. Que frequências são essas? Frequências que serão ressonantes. Ressonantes para a cavidade de tamanho L, quando uma das extremidades está fechada e a outra aberta. Vamos fazer um caso prático já para canal auditivo, que é de 23 milímetros. Então o seu L é igual a 23. Para o caso A, vamos voltar aqui. Velocidade igual a lambda F, você tem então agora para o caso A, quanto eu chamei para o caso A? 4L, né? Então você tem aqui o velocidade que é 340 igual a lambda A, que é 4L vezes frequência A, tá?
E o seu L é 23, então é 4 vezes 23, não, né? Tem que fazer em metros. 23 vezes 10 na menos 3 metros vezes a frequência A. Quanto que dá isso? Eu tenho aqui a resposta de 3,7 kHz. Ok? Deve ser, né? Significa o quê? Que do som que você recebeu, uma das frequências que ficou ressonante tem frequência de 3,7. Quanto que vale FB? Igual o quê? O que é o lambda lá? 4/3 de L. Vezes FB, que a gente chamou. Aí faz o L mesmo valor, né? E você vai ter um FB de 11. E FC 18,5 kHz. Isso quer dizer que quando você joga uma fonte sonora com a mesma intensidade, para diferentes frequências, no interior, né? Isso chega no seu canal auditivo aqui, e que aqui no final, quando chega no tímpano, quando chega lá, aquele valor de frequência, então você jogou aqui na frente, você jogou, vamos falar, todo o espectro audível, né? Que é quanto? 20 Hz a 20.000. Você joga tudo isso no seu ouvido, o que vai chegar mais no tímpano? Vai chegar com maior intensidade. Qual? A FA, a FB e a FC. Então, certamente você vai ter uma maior sensibilidade em ouvir aquilo lá. Não porque o seu lá dentro, suas células são mais sensíveis, né? Mas porque aqui você já produziu um ganho. E esse ganho pode ser visto por aqui. Isso aqui é uma informação de um experimento que mediu a intensidade em decibéis da onda sonora antes do canal auditivo e lá dentro, perto do tímpano. Tá? A referência está aí embaixo, quem quiser ver em detalhes. E aí você consegue medir o ganho. O ganho seria talvez a intensidade, ou seja, algo que você conseguiu aumentar a intensidade em relação à fonte de referência, né? E você tem ali umas oscilações, né? E você tem um máximo em 4. E alguns máximos inferiores aí. Eu acho que está mais ou menos coerente com esse experimento aqui, né? Com esse nosso modelo, porque nós obtivemos uma frequência de 3,7, quase 4. Então significa que você amplificou a amplitude da vibração lá dentro para essa frequência, porque você tem um certo tamanho de canal de 23 milímetros. Tá? Agora, o que explica esses outros picos aí? Será que lá na insensibilidade inicial quanto que era? Era 3 kHz, né? Tá lá, né, o pico, né? Ó.
Porque aqui atrás era pico de ganho. Quanto maior o valor, maior era o ganho, maior era a amplitude lá dentro, que aumentava. Agora a pergunta é, quando você faz um experimento de sensibilidade, que é essa curva aqui, pode pegar qualquer curva ali, pode pegar mais inferior, de 10 decibéis, por exemplo. Tá? O que representa esse vale aqui? Uma maior sensibilidade. Então o experimento que você faz é, você joga várias intensidades em diferentes frequências e você vai achar o valor mínimo que você ouve aquela frequência, um ouvido normal, por exemplo. E você vai descobrir que isso aqui não é constante, não é para cada decibel que eu vou jogar e que eu vou ver o mesmo volume, o mesmo fone, desculpa, né? Que é a unidade de volume ali. Você vai ter um valor diferente e você vai ter uma maior sensibilidade ali em 4 kHz. Agora, esse 4 kHz é por quê? Certamente o canal auditivo está ajudando para isso. Tá? Agora, por que você tem um vale em 11 ali, né? Depois do 10 aqui, tem um vale, não tem? Talvez a explicação seja essa nossa continha aqui 11 também. Como nós aproximamos, ou seja, não vai ser igual, né? Mas pode ser que seja por causa disso. Tá bom? Então essa curva de sensibilidade, estou falando para você que uma das amplificações é por causa disso, mas você pode ter outras internas lá dentro, como as células sensíveis ali, que você pode ter uma resposta diferente para diferentes frequências. Perguntas? Professor, será que você poderia explicar um pouco melhor esse gráfico? Eu não entendi direito. Ainda bem que vocês falaram isso. Que dificilmente alguém entende de cara isso aí. Né? Tô brincando. Talvez a informação... Todo mundo conseguiu entender a primeira coisa. O que significa esse termo intensidade em decibéis? É só você intensidade de luz, você mede lá a intensidade da luz em fotos, em volts, em qualquer coisa. É um número que mede a intensidade de uma onda sonora. Tá? Essa medida de intensidade sonora ela é linear, mas na verdade ela não é linear. Ela é em log. Só que quando você converte watts por metro quadrado para decibéis, você vira linear. Tá bom? Então você mede esse gráfico em forma de valor de intensidade versus frequências. Ponto. Eu posso colocar qualquer curva aqui. Se eu transformasse aquele decibéis em watts por metro quadrado, daria no mesmo. Tá bom? Feito isso, agora tem uma outra informação, que são essas curvas cheias ali e as tracejadas. Tá? As tracejadas seriam limiar. Então vamos deixar um pouco mais para depois isso. Não, limiar seria aquele valor que você não ouve. Daqui para baixo você não ouve. Se você não ouve daqui para baixo, ou seja, essa curva aqui, ela é diferente, né, para cada valor de frequência. Então significa que você ouve melhor em 2.000, 3.000 Hz, mas você ouve muito ruim, muito mal em 20 Hz. Mas você ouve ainda em 20 Hz. Se eu ligar uma fonte sonora aqui em 20 Hz, você vai chegar e vai falar, estou ouvindo. Mas se eu colocar agora duas fontes, uma de 20 Hz, uma de 1.000 Hz, e aumentar constantemente, um vai ser um grave, outro vai ser um mais agudo, você vai ouvir o que primeiro? O agudo ou o grave? Grave é a frequência mais baixa, então seria, vamos chamar de 20 Hz. E o agudo seria mais alta, 400, 500, 600, 700, 800, 1.000 Hz. Você vai ouvir antes o 1.000 Hz. Porque eu só preciso de 10 decibéis de intensidade para ouvir o 1.000 Hz. Enquanto que para 20 Hz eu preciso de 80 decibéis. Não, a decibel é a medida de intensidade. Eu vou lá fazer uma fonte que eu quero mensurar aquilo lá. Na verdade, aquilo lá é uma energia por segundo e por tempo que está sendo emitida aquele alto-falante, que é a intensidade. Joules, que passa por área e por tempo, está saindo. Joules por segundo é watts, watts por metro quadrado. Isso é densidade de potência, que a gente chamou em ótica lá, né?
Aí você tem isso saindo lá. Isso é a medida de intensidade, ponto. Podia parar por aí já. Mas aí resolveu fazer em decibel. Tudo bem, então decibel é intensidade. O outro, aquilo que você ouve, são os fones, que a gente chama. Esses phones ali, ó, em inglês. Esses fones medem o quanto você ouve, que é diferente de quantos decibéis a fonte está emitindo. Faz um análogo de novo com aquela fonte luminosa, né, que o seu olho detecta muito mais fácil o verde do que o azul. Então o que é o detectável no olho? Aquilo que você consegue enxergar. Se sair 100 fotos no verde, você fala, eu vi. Sair 100 fotos no azul, eu não vi nada ainda. Por quê? Porque o seu olho é mais sensível para o verde e menos para o azul. Tá? E a mesma coisa aqui, o seu ouvido é mais sensível por algumas N razões. Pode ser o canal auditivo, pode ser as células lá dentro na cóclea lá. E aí você tem a necessidade de você medir não mais a intensidade em decibéis. Você tem que medir aquilo que é audível. Aí você inventou uma outra unidade, fones. E aí, 10 fones é o quê? É a intensidade de 10, que é o mesmo número, decibéis para 1000 Hz. Que é aquele ponto ali, ó. Somente a 1000 Hz, o número de fones é igual ao número de decibéis. Vocês podem, então, vocês fazem ondas esse semestre em Física 1, não, né? Que tristeza, né? Só pêndulo esse semestre. Ninguém falou pra vocês que quiser trote, não? Eles vão falar no final do semestre, eles falam, aquele experimento do pêndulo lá de milhões de vezes, lá 10 mil vezes para ficar oscilando, isso é trote. Né? Vocês fazem um experimento de tubo ressonante, Física 2, e corda vibrante. Só para representar esses dois desenhos que eu fiz aqui, né? A corda vibrante é uma corda que você tem um deslocamento transversal, no plano do desenho aqui, né? No caso aqui no plano. E no caso do som, você produz um alto-falante dentro de um tubo e você põe um pouquinho de serragem lá dentro, então você vibra aquele pozinho em diferentes pontos. Quando você chega numa frequência em que você produz uma maior ressonância, né? O que significa isso? Que as moléculas do ar, que você não enxerga, estão produzindo um maior deslocamento. E é tão grande esse deslocamento, tão intenso, que você vê a serragem, aquele pozinho se mexendo também. Então você sabe que ali tem um antinó. Tá? E quando vocês estiverem lá nesse experimento, vocês pedem licença para o professor e fala que você quer saber qual que é a frequência mínima que você consegue ouvir. Então você pode ter um selecionador de frequência, você pode fazer a próxima aula também, se der, se é muito trabalhoso, que você mexe para 20 Hz, 30, 40, 50. Então se você setar, por exemplo, setar a sua fonte, você coloca ela lá em 40 decibéis. 40 decibéis, 20 Hz. Você aumenta e não ouve nada. Né? Por quê? Onde é que você está com 40 decibéis a 20 Hz? Está aqui, ó. Não ouve. Aí você tem que aumentar mais para 80, agora estou ouvindo. Quando você passa para 100 Hz, é muito mais intenso o que você ouve. Se é muito mais intenso o que você ouve, apesar de ser meio de intensidade, mas não é o mesmo valor de fones. Tá? O que você precisa, quando você ouviu aqui esse ponto, em 20 Hz, com 80 decibéis, para você ouvir a mesma coisa em intensidade audível para o seu ouvido, você não precisa colocar 80 decibéis. Você pode colocar para 100 Hz, você pode colocar 30 decibéis. Então essa jogada você consegue fazer com essa fonte. O problema é que a fonte lá você não consegue medir decibéis tão fácil. Você precisa de um medidor de intensidade sonora. Então tá aí, temos uma primeira amplificação devido a uma ressonância do canal auditivo. E se fosse desenhar, qual que é o gráfico, eu esqueci de passar, eu passo agora, qual que é o ganho? Ganho é aquele valor, se você joga um certo valor na entrada,
no input da orelha, do desenho, quanto que você tem lá atrás. Se o seu ganho é constante, ou seja, ganho zero, né? Então, quer dizer, se você jogou 10 decibéis, aí no começo vai chegar a 10 decibéis no final. Quando você tem agora 10 decibéis de entrada e você aumentou 15 vezes, que é o caso para 4 kHz, você tem um ganho de 15. Bom, 15 vezes o valor final. Então, para o nosso experimento aqui, nós temos um valor de 3,7, 11,1 e 18,5. De frequência em kHz. E o seu ganho vai ser isso. A largura é irrelevante, tá? Eu desenhei errado. Uma segunda forma de você amplificar é aquilo que a gente chamou de efeito alavanca do ouvido qual? Externo, médio, interno? Qual? Médio. É aquilo que acontece nesta região aqui, onde você tem o tímpano, você tem uma espécie de tem 3 ossos aqui, né? Você quer transferir aonde essa onda sonora aqui? Essa intensidade em decibéis. Você quer transferir aqui para dentro. Intensidade na cóclea, no ouvido interno. E a forma que você tem é você pegar esta área que você tem uma certa pressão agindo sobre aquela membrana e transferir para aquela outra janelinha oval. E a forma que você faz, pense que você tem um ponto de pivotamento aqui em cima. E assim como, vou desenhar em azul, assim como a membrana vibra, para frente e para trás aqui, o que vai vibrar lá dentro também vai ser, o que é aquilo lá? Estribo, tá? E você concorda que você tem 2 efeitos aqui? Tem o efeito de uma área maior para uma área menor, então é o efeito de mudança de pressão. Se você tiver uma mesma força agindo nas duas superfícies, uma área menor, você tem uma pressão maior, né? E quando tem um outro efeito, que é o seguinte, que eu vou desenhar aqui. Pense numa alavanca, fazendo um desenho na própria figura aqui. A distância do meio, se esse ponto de pivotamento até no meio do tímpano, é um valor, que eu vou chamar aqui de L, usando a notação aqui L1, ou L do tímpano. E esse valor ele é maior do que este valor aqui, que é um L2. É uma distância do pivotamento até a distância do meio da janela oval. E que efeito que é esse? Efeito de alavanca. Vamos diagramar isso. Pivô. O que é um pivô? Então você tem aqui um L1. Aqui no tímpano você tem uma força, que eu vou chamar de força do tímpano. Claro que tem uma área, né? Tem uma... que eu vou chamar de área do tímpano. E depois disso, como é um pivô aqui, ele vai ter uma outra alavanca, que você tem aqui agora
ele transfere uma força para a janela oval, que eu vou chamar de um FJ, e essa força age sobre essa janela oval. Aqui seria o... E o que você precisa fazer aqui agora é você transferir, a primeira coisa, saber qual que é o valor de FJ que você vai ter aqui, né, sobre a janela oval, a partir de um certo valor da força que está entrando no tímpano, tá? Como que você consegue fazer isso? Se eu diagramar isso novamente, um segundo diagrama, um diagrama do diagrama, em que o meu pivô vai estar aqui ainda. Aqui eu vou fazer uma força Ft com o valor de L1. E essa força, ela também, como é uma peça única, ou seja, esses ossos, né, eles são rígidos aqui, você vai transferir isso para o valor desse FJ, que esse FJ é um valor de quanto? De L2. O que é igual aqui? Não é o valor das forças, é o valor do momento que vocês chamam, né? Eu chamaria de torque, né? Torque é definido como produto vetorial não é isso? Vocês não viram isso em nenhum lugar ainda? Isso aí é um tal. Torque. Então, se você tiver um sistema de coordenada R, x, y, z, R igual a Rx mais Ry mais Rz, esse R tem uma direção qualquer. Se você pegar lá na ponta e aplicar uma certa força numa orientação qualquer, para saber o torque dele, é só você multiplicar R vezes F. Como nós estamos tudo no mesmo plano, né, nós podemos considerar que só estamos usando, ou seja, só está realizando torque, aquela força que está perpendicular ao R. E o nosso R são os L's aqui, tá bom? Então você tem que lembrar que o torque somente da força J é o quê? L2 vezes a força J. E o torque dividido a força no tímpano, que eu vou chamar de Ft, é igual a L1 vezes a força no tímpano. E como é que se transfere isso? É como? Como uma alavanca mesmo, né? Se você tem uma pedra muito pesada de 100 kg e você não tem força de 1000 newtons para levantar aquilo lá, o que você faz? Põe a alavanca lá de baixo, uma proporção aí de 1 para 5, né? E aí você consegue fazer uma força 5 vezes menor, 1000 dividido por 5, para você levantar aquela pedra que pesa 1000 newtons, tá? Nesse caso aqui, o que você precisa fazer? Você tem que fazer com que esse torque da força do tímpano vai ser igual ao torque da força da janela oval. L1 força do tímpano igual L2 força da janela oval. Então lá na janela oval, qual que é a força que você está recebendo? L1 por L2 vezes o quê? Força no tímpano. Para o nosso canal auditivo, que canal? Para os nossos ossos aqui, né? Para ossos, ossículos do ouvido, eu tenho um L1 sobre L2 de 1,3.
E se você consegue aumentar em 1,3, 30% aí, né? A força que você joga na janela oval a partir da força que o tímpano recebe. Só que tem uma outra informação agora que a gente tem a área aqui em cima, né? E eu não quero saber a força. Eu quero saber a pressão que eu estou recebendo. Que apesar da força ter esse valor, a pressão não é esse valor, né? A pressão que está agindo sobre aqui o tímpano, ela vale o quê? A força do tímpano sobre a área do tímpano. E a pressão na janela oval é a força na janela oval sobre a área na janela oval. Então agora você coloca a força aqui, pressão na janela oval vezes a área na janela oval, igual L1 sobre L2 vezes a pressão no tímpano vezes a área do tímpano. Qual que é a pressão que a janela oval está recebendo agora? Já tinha um ganho por causa do L1 sobre L2. Agora ela vai ter um ganho devido à diferença de área. E essa, para o nosso ouvido aqui, para a nossa razão tímpano janela oval, eu tenho um valor de área do tímpano sobre a área da janela oval de 15. O que é esse PJ? Lembrando, PJ e PT é pressão. Pressão, tá bom? Por que eu coloco expressão dessa maneira? Porque lá atrás a gente usou P para outra coisa, né? Para quê? Qual que era a fórmula que a gente usou de intensidade de onda sonora em watts por metro quadrado? É igual o quê? Potência por... que a gente chamou de P por A lá, né? Só assim. Tá bom? Então não errem isso. E a nossa tem uma relação aqui que eu vou introduzir, que é que você pode pensar o seguinte: quando você tem uma onda sonora com uma certa intensidade chegando no seu ouvido, o que está acontecendo ali? O que está batendo nessa orelha ali? Uma pressão, né? Uma força por área ali. Então isso está se propagando. Então você pode escrever a sua intensidade, que deve ser em unidade de decibéis, igual a P. Vamos trocar de cor? Deixa mais didático, né? Para vocês não errarem também, ó. A intensidade em decibéis é igual a pressão sobre 2 vezes Z. O que é Z? P é pressão. Não me pede a unidade disso agora. Z é em... Alguém já viu isso? Não? Cadê os veteranos? Faltaram tudo. Impedância, tem isso? Impedância. Já viu? Impedância elétrica. Aqui eu chamo de impedância acústica. O que é impedância acústica? Representa a resistência do meio
para a propagação da onda, obviamente acústica. Tá? Por que eu coloquei isso? Porque agora eu quero saber qual que é a intensidade de decibéis que está entrando, que está chegando lá no ouvido interno, em relação à intensidade que está chegando no seu ouvido médio, ali no final do canal auditivo. Agora você pode fazer aquela continha lá de intensidade por decibéis, igual a quanto? 10 log de I sobre 0. E agora eu descobri que essa intensidade está errada aqui em cima também. Isso aqui não é em decibéis, isso aqui é em watts por metro quadrado. Quando você joga isso aqui dentro, você tem 10 log de quê? P sobre 2E sobre P0. Seria a pressão que você está recebendo no limiar auditivo. Mesma coisa, tá? Não muda nada. Só estou fazendo uma troca de variáveis aqui. Volta de novo, aqui em cima tem um quadrado, tá? A intensidade de pressão ao quadrado sobre 2 vezes a impedância. Tá bom? Então fica P quadrado, P0 quadrado sobre 2Z. O 2 tem. Corta os dois valores aqui, são constantes. Isso aqui é a mesma coisa que 10 log de P por P0 elevado ao quadrado, que agora você tem uma intensidade em decibéis igual a 2 para frente vezes 10, 20 log de P por P0. Tá bom? É que eu quis fazer um pouquinho diferente, mas agora você vai correlacionar esta equação com este valor aqui na frente que obteve aqui. Isso aqui. Que a diferença de pressão da janela oval entre o tímpano e a janela oval, você tem esta relação aí. Qual que é a relação? Pressão na janela oval sobre a pressão do tímpano é igual a L1 sobre L2, né? Vezes a área do tímpano sobre a área da janela oval. O primeiro aqui é 1,3, o outro é 15. Fazendo essas continhas, você consegue calcular que o ganho em decibéis dos seus ossículos ali, ele é igual a 20 log de 1,3 vezes 15, que isso dá um valor de 25,8 dB. O que são os 25,8? É um ganho. Assim como você tinha um ganho por ressonância, aqui você tem um ganho por esse efeito de alavanca e a diferença de área entre o tímpano e a janela oval. Tranquilo? Só isso. A título ilustrativo, qual que é a impedância para o ar? 4,3 vezes 10 na 2 quilogramas por metro quadrado por segundo. Qual que é a impedância para água? 1,48 vezes 10 na sexta quilogramas por metro por segundo. Metro quadrado por segundo.